Olá pessoal, eu sou a Gabriela Ribeiro, professora de Direito Empresarial, e hoje eu vim conversar com vocês sobre execuções e constrições contra a empresa em recuperação judicial. Bom, nós iniciamos uma jornada sobre o conhecimento e entendimento desse processo de recuperação judicial, não é mesmo? Convido vocês, inclusive, a assistirem as nossas outras 2 aulas sobre o tema, o que é recuperação judicial e também habilitações e impugnações de crédito. Obviamente para entendimento, e aqui o que eu já deixo consignado, que todas essas aulas de recuperação judicial, eu vou fazer uma introdução, sem me fazer repetitivo, mas para que vocês entendam e obviamente também não atrapalhe a ordem, se forem assistir as aulas em ordem diversa ou uma aula independente da outra, para entendimento em geral. Aqui, em que pese a gente esteja tratando da Lei 11.101 de 2005, procedimento de recuperação judicial, o enfoque é para as execuções e constrições contra a empresa em recuperação judicial, pessoal, que pode ocorrer de diversas formas e ocorre muito, tá? Então, em primeiro momento, dizer o quê? A empresa em recuperação judicial, quando ela entra com o processo de recuperação, provavelmente ela já está com uma crise financeira avançada, não é? E isso ocorre com a empresa tendo muitos processos também, sendo executada, enfim, os credores indo atrás do seu patrimônio, e isso pode atrapalhar o andamento da recuperação judicial, de fato atrapalha quando a empresa tem que concentrar ali os seus bens, ativos e tudo mais, o seu próprio fluxo de caixa, para conseguir fazer a atividade empresária continuar andando, tá? Então, nesse sentido, vamos dar início a um pontapé inicial nesses conceitos. O que seria, então, um processo de recuperação judicial, tá? Aqui delimitado pelo artigo 47, ele vai se traduzir pelo princípio da preservação da empresa, tá? A importância da empresa para a sociedade. Então, a recuperação ela tem por objetivo viabilizar a superação da crise, tá? Da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores, tá? Promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo da atividade econômica, pessoal. Tudo isso nós temos essa necessidade de ter, ok? Porque afinal, pessoal, a atividade empresária, ela vai fomentar a atividade em si, ela é necessária para a economia, para a geração de emprego, como dito aqui, para estímulo, enfim. E isso é preciso. A gente tem que preservar a empresa por algum motivo. Empreender, a gente sabe que não é fácil, e por isso o processo de recuperação judicial ele visa ajudar, auxiliar a empresa para que ela consiga retomar aí a sua atividade, tá? Retomar ao que ela era, continuar, obviamente, fomentando, tendo essa função social. Então, como que eu sei, a partir desse momento, que um crédito é sujeito ou não à recuperação judicial? Eu vou saber, pessoal, por meio de um artigo que vai me dizer quais são os créditos sujeitos. E esse artigo é o artigo 49, pessoal. Ele vai dizer quais são os créditos sujeitos à recuperação judicial. E ele dispõe: são sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, ainda que não vencidos, os créditos eles vão se sujeitar à recuperação judicial. E a minha data de corte, obviamente, é a data do pedido, tá? O dia que eu entrei com o processo de recuperação judicial é a minha linha de corte para dizer se o crédito é ou não sujeito, tá? Pois bem, consequências do deferimento do processamento da recuperação judicial, elas estão previstas aí no artigo 52. E dentre elas nós temos a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor na forma do artigo 6º, ressalvadas algumas hipóteses. Pois bem, em primeiro momento, fizemos a leitura aqui desses temas aqui expostos, mas como que a gente liga uma coisa na outra? Bom, ao passo que a empresa necessitou, obviamente, de uma recuperação judicial, ingressou com a recuperação judicial, e aí novamente convido vocês a assistir a aula do que é a recuperação judicial. Vocês vão verificar que ela deve cumprir alguns requisitos, preencher alguns requisitos previstos em lei. Ela vai pedir a recuperação judicial por meio de uma petição inicial, preenchendo os requisitos, trazendo documentos que são exigidos também em lei. Estando tudo de forma correta, pessoal, tudo de acordo com a lei, o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial, o pontapé inicial do processo, primeiro momento, deferimento do processamento. Deferindo o processamento da recuperação judicial, nós temos uma das consequências do artigo 52, que é a suspensão das ações e execuções contra o devedor, chamadas stay period, tá? Stay period, a gente já vai avançar nesse assunto. Bom,
Então, eu tenho a necessidade da recuperação judicial, eu sei por que ela existe, como ela funciona. Eu tenho a data de corte para saber como que o crédito vai ser classificado, concursal ou extraconcursal, se ele está dentro ou fora da recuperação judicial. E eu tenho uma benesse, eu tenho uma possibilidade de segurar algumas ações, as execuções contra a empresa, por um prazo em razão da recuperação judicial, do deferimento do processamento. Isso já me traz um pouco de luz do que eu vou poder fazer com aquele monte de processo que existia, porque a empresa estava inadimplente, é exatamente por isso que ela entrou em crise financeira e necessitou do procedimento da recuperação judicial, tá? Então vamos avançando aqui. O stay period, pessoal, como eu disse, o stay period ele é um prazo de suspensão das ações e execuções em face da empresa devedora, previsto nos artigos 6º e 52, inciso 3. Então, o artigo 6º vai dizer: a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial implica no que? Suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor, sujeito ao regime da lei, suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas que o credor particular do sócio solidário, relativas aos créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou falência, proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre bens, oriunda aqui de demanda judicial ou extrajudicial, tá? Dos créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou falência. Então, tudo isso são consequências do deferimento do processamento. Eu tenho o deferimento do processamento, a recuperação judicial começa, eu tenho a suspensão das ações, o stay period, e eu consigo ali suspender, evitar o prosseguimento dessas ações por um período que nós vamos ver, tá? Nesse sentido, pessoal, só vai ter prosseguimento, tá? Essas ações no juízo em que estivesse processando a ação que demandar quantia ilíquida, tá? E isso aqui eu posso traduzir por uma ação de conhecimento, por exemplo, tá? Eu não tenho ainda uma quantia líquida. Poxa, Gabi, mas como isso fica? Isso, obviamente, a gente vai tratar mais para frente, mas aqui já adiantando para vocês, para a gente ter um norte. Pessoal, as quantias líquidas, por mais que esteja em trâmite o processo, não significa que posteriormente o crédito não vai ser sujeito, tá? Até porque eu tenho aqui, lembrem-se, no 49, estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, ok? Então, mesmo que não vencidos, eu tenho aí a possibilidade de inclusão, tá? E entra aqui na hipótese dessas demandas que versam sobre quantias ilíquidas, ok? Então, por isso, eu consigo fazer essa inclusão de crédito posteriormente, depois. Bom, o 52 vai me dizer: estando em termos a documentação exigida no artigo 51 da lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do 6º, que a gente acabou de ver, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas em tais artigos, que aí são créditos extraconcursais e tudo mais. E aí, pessoal, a gente vai descobrir qual é o prazo desse stay. O stay, pessoal, ele é de 180 dias, tá? 180 dias. Então, é um prazo de 180 dias aqui. Que ele vai permitir a suspensão, tá? Dos processos de execuções contra a empresa, contados do final do prazo referido no parágrafo 4º desse artigo, da realização da Assembleia Geral de Credores, tá? Pessoal, aqui essa parte dos credores apresentarem plano e tudo mais, isso eu vou ignorar porque é assunto para outra parte. O que a gente precisa se atentar? Aqui é o prazo, 180 dias. Então, eu tenho a possibilidade de suspensão das ações, lembrando, exceto as ações que tramitam aí para créditos ilíquidos, né? De 180 dias. Olha só que fôlego bacana para a empresa, pessoal. Eu tenho, obviamente, deferimento do processamento, eu sei quais são os créditos sujeitos, a empresa já está recebendo várias execuções, e essas execuções eu consigo barrar com o stay. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, tive o deferimento do processamento, eu vou peticionar em todas as ações, tá? Até mesmo nas ilíquidas vale peticionar a pessoa informando da recuperação judicial, mas eu vou peticionar nas ações e vou dizer, olha, a empresa está em recuperação judicial, foi deferido o processamento, pontapé inicial do processo, e nesse sentido, para tudo. Suspendem os processos por 180 dias, que é o prazo do stay, ok? Suspendendo
os processos em 180 dias, eu tenho um fôlego, pessoal. Um fôlego para a empresa respirar, um fôlego para conseguir negociar, enfim, diversas coisas. Então, esse é o primeiro momento, tá? Quando você tem execuções contra a empresa em recuperação judicial, você informa o stay, pessoal. Percebam aqui que o sexto, ele vai dizer, pessoal, que é proibido de qualquer forma a retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, constrição dos bens da empresa em recuperação judicial, também nesse prazo do stay, tá? E nesse sentido, pessoal, é importante trazer para que vocês entendam. Eu vou peticionar, obviamente, pedindo a suspensão da demanda, mas também suspensão dos atos de constrição, arresto, penhora, sequestro, busca, apreensão e por aí vai, tá? Descritos aqui no artigo. Eu consigo barrar isso. Então é super importante, porque a empresa acabou de entrar em recuperação judicial, pessoal. Já existiam lá N execuções, e nessas execuções, por exemplo, estavam atrás da sede da empresa, de caminhão que a empresa usa, de carro, de outros bens essenciais, enfim. A empresa estava sendo demandada e nessas demandas prejudicada, obviamente, por conta desses pedidos. E aí eu venho com essa minha petição do stay, informo, olha, para tudo, eu tenho aqui um crédito sujeito, artigo 49, como eu sei que ele é sujeito, a empresa entrou em recuperação judicial, digamos, dia 1 de 1 de 2023, 1º de janeiro de 2023, esse crédito executado é de 2020, por exemplo, então, obviamente, ele é anterior à data do pedido, então eu tenho um crédito sujeito, qual não pode ser executado, não pode haver constrição, não pode haver nenhum tipo de tomada de patrimônio da empresa, seja pelo stay, pelos 180 dias, seja somente em razão da existência da recuperação judicial e concursalidade do crédito, o que traz para a recuperação judicial esse crédito e faz com que o credor receba lá, tá? Então, inclusive aqui, pessoal, nesse caso, né, da concursalidade e tudo mais, posteriormente o fim do stay, a aprovação de plano, é o caso de pedir até a extinção dessa execução, por exemplo, porque o credor vai ter que receber na recuperação judicial, ele não pode continuar executando um crédito sujeito, tá? Então se atentem a isso. Em primeiro momento eu peço a suspensão pelo stay, deferimento do processamento, perfeito. Em segundo momento eu posso pedir, inclusive, a extinção do processo por sujeição do crédito nos termos do 49, tá? Então, pessoal, até que eu me adiantei, acabei esquecendo do título para contar para vocês da questão do prazo de 180 dias, que é o prazo previsto no artigo 6º, mas aqui ele diz o seguinte, o prazo é improrrogável, e aqui é importante trazer para vocês uma questão histórica de que não havia possibilidade de prorrogação desse prazo, antes não havia previsão sobre isso, mas pela jurisprudência se construiu a possibilidade de haver prorrogações desse prazo, seja por 90, por 60, por 30, por 180 dias, desde que a recuperanda não concorresse com culpa em relação ao atraso numa convocação de Assembleia Geral de Credores, porque o cômputo dos prazos seria para, no mundo ideal, funcionar de forma correta, todos os prazos de apresentação de plano, publicação de edital e tudo mais, dentro desses 180 dias, para que ocorresse a Assembleia Geral de Credores ao final. Mas a gente sabe, pessoal, que tem a morosidade, às vezes, do cartório, tem outros processos, acontece alguma coisa, a lista atrasa, enfim, a publicação digital, aquela coisa toda, e acaba por terminar esses 180 dias sem uma convocação de AGC, sem uma convocação de Assembleia Geral de Credores. E por isso se viu a necessidade de majorar esse prazo, tá? De novo, repito, demonstrando-se, obviamente, de que a empresa não teria concorrido com culpa para tanto, tá? Peticionando ao juiz da recuperação judicial e pedindo essa extensão de prazo. Com a reforma da lei 1101 de 2005, é uma lei mais antiga, né? Tivemos uma reforma agora em 2020 pela 14112, decidiu-se que de fato esse prazo pode ser prorrogado, só que por uma única vez, pessoal. Por quê? Percebeu-se também que acabava por haver algumas manobras aí de empresas no sentido de prorrogar esse prazo muito além por motivos de suspensão da Assembleia e outros motivos. Então, isso ia se estendendo por muito tempo. Então, prorrogação por 3, 4, 5 vezes. Essa Assembleia nunca acontecia e esse negócio ia sendo empurrado com a barriga, para falar a verdade. Mas agora ficou delimitado. Posso prorrogar? Posso.
por uma única vez de 180 dias. Então, as suspensões e proibições, né, perdurarão por 180 dias e no final do prazo, né, ou a realização da Assembleia, os credores apresentem, se não houver a realização da Assembleia, caberia aí uma apresentação pelos credores até de um plano desenvolvido por eles mesmos, tá? Um plano de pagamentos. Mas aqui o que a gente tem que se atentar é o prazo. São 180 dias, eu posso prorrogar por mais, voltei aqui sem querer, por mais 180, tá? Uma única prorrogação. E aqui, pessoal, frisando, 180 dias o quê? Corridos, tá? Os prazos na recuperação judicial, eles são contados em dias corridos, não contam em dias úteis. Poxa, mas como é que funciona se a recuperação judicial foi conferida um pouco antes do recesso? E aí como é que eu faço? Eu conto suspensão forense? Conta, pessoal. Assim como você conta final de semana, assim como você conta feriado, por óbvio que se o prazo, por exemplo, acabar num sábado, num domingo, num feriado ou no meio do recesso, ele se prorroga automaticamente, de forma automática, para o dia útil subsequente, tá? Mas isso não significa que eu vou pular a contagem desses dias, ok? Então se atentem, esses 180 dias é super importante essa contagem, conte, reconte, para conferir e também agende, você advogado da recuperanda, principalmente agende o prazo para que você possa, com antecedência de alguns dias aí antes do término desses 180 dias iniciais, se necessário, claro, por óbvio, né? Pedir uma prorrogação para que você possa suscitar essa prorrogação, pedir essa prorrogação com um pouco de antecedência, antes que seu prazo acabe, se finde, né? Porque você consegue, obviamente, com a prorrogação, peticionar novamente nas execuções, demonstrar que ainda há necessidade de suspender, manter a suspensão em razão da recuperação judicial e continuar discutindo outros temas, ok? Pode fazer essa informação, pessoal, por petição simples, ok? Peticionando, informando, importante, importantíssimo, com luz amarela brilhando, piscando, para demonstrar ali que a execução tem que parar já, tá? E faça, se possível, no dia do deferimento do processamento. O que eu junto? Decisão de deferimento, tá? Mencione os artigos que nós conversamos aqui, exponha essa questão. Até no momento de expor questão de crédito e tudo mais, pessoal, obviamente, se possível, já dê um breve briefing na petição sobre a concursalidade, SUSET 49, mas frise em especial deferimento do processamento, stay period, e explique ao juiz da execução, olha, se trata de um processo de recuperação judicial, qual faz com que a empresa tenha a benesse de suspensão das ações e execuções por 180 dias. Se prazo está em vigência, nesse sentido, a execução tem que ser imediatamente suspensa, tá? Imediatamente suspensa a execução e os atos de constrição, por consequência, não podem prosseguir. Pessoal, é o mais importante, tá? Que eu consigo segurar aí os atos de constrição, consigo segurar para que essa execução não ande, não avance, evitando aí qualquer tipo de penhora do patrimônio da empresa ou até algum tipo de leilão, enfim, pode acontecer também, penhora de valores, tudo isso envolve o que teria de risco para a empresa que sofreu uma execução, tá? Uma execução, constrições em face do patrimônio dessa empresa em recuperação judicial. E aqui até é importante dar um gancho, porque a gente vai começar a falar, deixa eu só avançar exatamente isso, a competência do juízo universal, pessoal. Quem é o juiz universal? O juiz universal é o juiz da recuperação judicial, tá? Ele, quem detém a universalidade, ele detém a competência única para dizer, no momento, né, após pedido de recuperação judicial, sobre o patrimônio da empresa, pessoal. Por quê? A recuperação judicial, como eu disse, ela é uma tentativa de superação de crise, e nesse sentido, o juiz da recuperação judicial que vai ter ciência efetiva de como está a empresa financeiramente, do que vai ou não prejudicá-la, certo? Ele é o único quem pode dizer o que pode ou não ajudar, o que vai ou não fazer efeito, enfim, até porque ele tem ali toda a concursalidade de credores, ou seja, todos os credores, para se preocupar, porque o processo de recuperação judicial a gente também sabe que ele tem como finalidade o interesse do credor. E o interesse do credor é o quê? O recebimento do crédito. O pessoal com deságio é menor, um prazo super estendido, não são as condições originais nem o melhor dos mundos, mas ele serve para que seja possível essa quitação dessas obrigações, ok? Só vou encerrar o primeiro bloco da nossa aula, a gente retorna já já para continuar a discussão desse tema.